Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada aí no .NET 9 Preview 7, a gente vai fazer a instalação juntos aqui, eu ainda não estou com ele nessa máquina, e a gente vai aproveitar para dar uma espiada aí num item muito legal, que são os novos modelos de GUID no .NET 7. Vamos explorar um pouquinho esse assunto também, entender quando usar GUID, quando usar int, será que fala GUID ou GUID? Já comenta aí como que eu devo pronunciar isso daqui, que para mim ainda é um mistério, tá bom? Eu sou o André Baltieri, o Balta, 12 vezes Microsoft MVP. Tá conhecendo o nosso canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito o nosso trabalho e ajuda muito mesmo. Estamos chegando a 100 mil inscritos aí e o seu like e a sua curtida ajuda muito o nosso trabalho mesmo, pessoal. Então, se vocês querem suportar esse canal, compartilha, curte e já faz sua parte aí, tá bom? Agora bora lá pro vídeo. Perfeito, então, pessoal. Bom, tô aqui no meu terminal, ó, vou executar aqui um .NET Version, pra gente ver, tá? E eu esqueci que nessa máquina que eu já tava com o .NET Preview 7 instalado, tá? Mas tudo bem, é porque eu fiz uma atualização do Visual Studio, na verdade, tá? Eu não fiz a instalação desse modo aqui, mas eu vou fazer a reinstalação aqui junto com vocês, porque eu prometi no começo desse vídeo, tá bom? Mas como eu já tinha instalado o Visual Studio Preview, tá? Que está aqui na minha máquina, ó, essa versão aqui, deixa eu puxar aqui para vocês, ó, tá? Se vocês quiserem instalar, é sempre essas versões aqui, ó, Visual Studio Community 2022 Preview, tá? Ele vai rodar lado a lado, então vocês estão vendo que tem dois Visual Studio instalados, só precisa ter bastante disco aí, né? Dependendo do que você usa. Então ele tá no 17.12 Preview 1 aqui. Acabei fazendo um update dele antes desse vídeo aqui, ele instalou o .NET, tá? Mas bora lá, vamos fazer um processo de instalação como se não tivesse instalado, finge aí comigo que não está instalado. .NET.microsoft.com, tá bom? Chega aqui em Download, você pode vir aqui em All .NET Versions, tá? Todas as versões do .NET, e aqui a gente tem a versão 9, ó, tá bom? É uma versão STS, eu já comentei isso em vídeos passados, tá bom? A gente procura pelos instaladores, e no caso aqui eu tô no Windows x64, tá? Então dependendo da máquina que você tá, né? Eu esqueci, eu tô no Windows, mas tem o Mac ARM64 também, no Mac eu não tinha instalado ainda, mas enfim. Bora lá, tá? Faz o download dele aqui, ó, x64. A versão aqui é exatamente essa que está instalada, acho que 7244. Deixa eu ver até se é essa, 7244 mesmo. É essa mesmo, gente. Tá? Mas vou simular aqui como se eu fizesse a instalação dela, tá? Vou abrir o arquivo aqui, só dar um next, 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 finish, tá? Ele instala lado a lado do .NET, então você não precisa se preocupar aí, tá? Se você vier no terminal e der um .NET list-SDKs, tá? Você vai ver todas as SDKs instaladas, tá? Então eu tenho todas essas porque eu literalmente trabalho, né, eu suporto projetos desde o .NET 5 até o .NET 9 aí preview para vocês, tá bom? Enfim, se você for usar qualquer uma dessas SDKs, você precisa do .NET instalado, tá bom? Vamos aproveitar que eu tô aqui no meu D2 pontos, D de Dev, e vamos fazer aqui, ó, um .NET New Console -O .NET 9 Preview 7. Beleza? Vamos criar essa aplicação aqui. A gente pode entrar nela, .NET 9 Preview 7, tá bom? Mas eu vou abrir ela aqui com o Rider. O Rider não está dando suporte ainda para o Preview 7 .NET 9, então algumas coisas aí não vão abrir aqui para a gente, tá? Não é que não vão abrir, elas vão funcionar, mas elas vão ficar um pouco estranhas aí na tela, tá? Deixa eu pegar aqui no meu outro desktop, puxar para cá. Vamos pegar nosso programa aqui e aqui tá tudo que a gente precisa. Qual que é a ideia aqui, pessoal? A gente explorar um pouco a questão dos guides também, né? Aproveitar que a gente está aqui para falar do .NET 9 e entender um pouco como funciona a parte dos guides aqui, tá? Então, a gente tem dentro do .NET um item chamado de guide, ó. Então, ele está dentro do system, tá? Que é o tipo base. E para a gente criar um guide, tá? Então, var id igual guide, tá? E aí a gente usa a sintaxe, ó, new guide, tá? Ou guide, new guide, tá? E para escrever ele na tela, a gente só chama ele aqui, ele vai usar o ponto toString, tá? Então, id ponto, ele vai chamar a variante aqui, toString dentro dele, tá bom? Console.writeLine sempre faz isso. De rodar essa aplicação aqui não tem nada de maravilhoso, nada de lindo, maravilhoso, mas se a gente executar ela, ele vai aparecer aí na tela um guide aqui, né, que são 36 caracteres, tá? Então, composição aqui de 36 caracteres, tá? Dentro do guide a gente já pode formatar ele também. Se você colocar um N aqui
no seu guide, tá? Ponto toString N, tá? Formato N aqui, tá? Vou quebrar a linha aqui para ficar mais fácil, ó. Guide.toString N. Se você fizer isso aqui, como resultado, quando você rodar a sua aplicação, ele não tem o hífen aqui, tá vendo? Então, ele tem essa diferença aí, tá? Então, vou só colocar aqui para vocês, né? Tá? Ponto toString no formato N. Vou rodar esses, lado a lado esses dois itens aqui, ó. Como a gente pode ver, de cima ele colocou os hífens, o de baixo ele não colocou os hífens, tá bom? O guide, ele é legal para alguns cenários, tá? Nota que é o mesmo guide que ele não gerou dois guides, tá? Ele só trocou a formatação na hora de colocar string na tela, tá bom? Então por baixo dos panos não importa, então esse toString aqui, né? Se você vai mandar o ID por banco como guide, acaba sendo indiferente, tá? Mas falando sobre guide necessariamente, o que é bom e o que é ruim de guide, tá? O bom do guide, né, o primeiro ponto bacana dele é a imprevisibilidade, tá? Então quando a gente gera um guide novo, a gente não sabe do como aquilo foi gerado, né? Ele gera um item randômico ali pra gente, um item aleatório, a gente não tem ideia de como esse item foi gerado. Isso ajuda um pouco na previsibilidade. Imagina que você está, sei lá, num sistema que você quer dar um pouco mais de segurança para ele. Você tem lá o users, barra, e o user que é um guide lá, todo blá 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 assim, tá? Diferente, né, de um sistema onde você está lá e você tem o user barra 1, você obviamente vai tentar um user barra 2, barra 3, barra 4, né? Então você tem uma previsibilidade maior quando você usa um int, né, um inteiro aí para essa parte. Então no guide você tem uma imprevisibilidade maior, tá? Então esse é um ponto que, né, pode ser bacana. E esse é um ponto que mudou não, né? Mas recebeu uma melhoria aí no .NET 9 Preview 7, tá? Eu vou falar já já dele. O outro ponto que não é tão legal do guide, né, em contrapartida, isso aí a gente tem um número aleatório, tá? O outro ponto positivo, perdão, é que a gente consegue gerar ele via código, ele funciona para N plataformas, depende da plataforma, tá? Por exemplo, para SQL Server, os guides gerados no .NET funcionam tranquilamente, para Mongo também funciona. Agora, se você pegar para Oracle, não sei, tá? Não lembro como são os guides no Oracle, mas tem a questão do tamanho, da quantidade de caracteres. Alguns têm 32, outros têm 36, alguns contam o hífen, outros não contam, tá? E de qualquer forma, também você pode fazer isso aqui, ó, um ponto to string, eu lembro que eu precisei fazer isso já várias vezes, né? Então você tem o guide.toString e você pode colocar aqui o 0.8 ou 0.32 para pegar só os 32 primeiros caracteres, ou tirar só o 0 daqui, né? E aí você usa um range operator aqui e você pega os 32 caracteres, tá? 32 primeiros caracteres. Lembrando que tem que ter pelo menos 32 caracteres, senão dá erro. Então no guide a gente tem esses benefícios. Quando a gente vai testar, né, quando a gente vai fazer teste, ou mesmo quando a gente quer inserir dados no banco, então você quer criar um usuário, você pode ter o ID desse usuário, tá? E depois quando você for gerar informações adicionais, você pode vincular as informações com esse ID do usuário, que é gerado na aplicação, já é um benefício. Quando você vai executar testes, se você tem o ID sendo gerado no banco, esses testes são bem mais difíceis, porque você precisa descer no banco, você precisa mocar essa descida ao banco aí, pelo menos, para você ter um ID do usuário, tá? Então, caso você precise, é nesse formato. Então, o guide, ele ajuda muito nessa parte. Depois você vê muito a questão do Domain Driven Design, quando a gente trabalha com domínios mais ricos ali, o pessoal tá muito por guide, tá? Guide é legal para identificação, tá? E a gente precisa só separar uma coisa que é o seguinte, tá? O ID nem sempre precisa ser a chave primária, tá? Vamos separar esses itens aqui. Por quê? Quando esse guide é gerado, ele é gerado no banco com 128 bits. Então ele é um tamanho bem grande no banco. Provavelmente ele usa 2 ciclos de processamento para ser computado. Provavelmente não, né? Usa 2 ciclos de processamento para ser computado. Então ele é mais lento do que um int, tá? Então quando você usar um int ou long no banco, você vai ser mais rápido. Com certeza. Então, a grande questão, né? Ele está colocando os autocompletes aqui para mim. A grande questão não é usar guide, é usar guide como chave primária, às vezes. Então, dependendo do sistema que você está trabalhando, pode optar por usar guide, mas não como chave primária. Você pode ter um identificador aí do seu usuário, que é um identificador X, e pode ter uma chave primária, um outro ID com uma chave primária, que pode ser um inteiro, que é só uma referência para ele dentro do banco, tá? Isso pode ser feito também, não tem
problema algum, tá bom? Inclusive esse foi um debate que eu já entrei lá no LinkedIn, lá, vou deixar meu LinkedIn aí passando também, se vocês quiserem me seguir lá, mas há um tempo atrás o pessoal estava debatendo sobre ID e GUID a nível de banco, e assim, é indiscutível que um inteiro, né, que é um 32 bits, é um campo 32 bits, é indiscutível que ele vai ser mais performático que o GUID para fazer operações, embora hoje já tenha muito mais otimização, mas a gente está falando do tamanho do campo, né? Mais uma questão física mesmo. Agora, assim, não está escrito em pedra que o GUID precisa ser sempre a chave primária, tá? Então, se você quiser criar o GUID só como identificador, né? Aí vale a pena. Só que daí a gente cai num outro problema, porque se você tem um identificador, né? Provavelmente, inclusive, né? A gente vê muito falar sobre UUID, né? A gente vê muito falar sobre isso. Você vai cair na questão da unicidade, né? Você vai querer criar um item único para ele e provavelmente você vai criar um índice para ele, tá? Para poder buscar por ele em algum momento, tá? Então você vai cair nessa questão em algum momento, tá? E aí a gente entra num outro ponto aqui dos guides, que é o seguinte: os guides, né, eles não têm previsibilidade nenhuma. Então quando a gente faz um guide igual ao new guide aqui, ele gera um valor aleatório dentro de 0 a 9 AAF, né, dessa gama de caracteres, do hexadecimal, ele gera esse monte de caracteres e a gente não tem controle sobre isso. Né? Então isso impacta muito também nessa questão aqui de gerar um índice, de criar itens únicos. Criar itens únicos não, né? Mas sim de gerar o índice, né? Que é outra vantagem do int, por exemplo. Quando a gente cria inteiros ou longs no banco lá, né? Os tipos int e o int no SQL Server, você tem lá 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então ele já vai alocando isso na tabela de uma forma tranquila, que depois não precisa reindexar a tabela. Você tem uma facilidade, né, de buscar absurdo. Então, quando você quer buscar o item 3, né, você tem esses itens na ordem, então você já sabe em qual página, né, que esse item tá bom? Então você já tem isso aqui. Porém, no .NET 7 a gente vai receber uma atualização, né, no .NET 9 Preview 7, a gente recebeu uma atualização do guide, que é o guide.create version 7. Tá? Quando a gente cria esse guide create version 7 aqui, ele vai reservar 6 bits pra gente, justamente para criar um guide ordenado. Então, ó, vou fazer um exemplo aqui. Tá? Eu não testei isso ainda, tá, pessoal? Var i igual a 0 e menor ou igual a 7 e mais, tá? O 7 é só pela create version 7 aqui. Tá? Console.writeLine ID, beleza? Vamos mandar ele gerar 7 desses itens aqui, tá? Vou dar um .NET Run para ver aqui. Será que eu fiz certo? Fiz, tá? Então, ó, se a gente notar, ele reservou aqui, né, uma certa quantidade de bits. Ó, então, esses primeiros aqui, então aqui até o 24 aqui ele está repetindo, né? O 8C também repetiu aqui, mas acho que foi mais aleatório, né? Mas esses primeiros aqui, né, ele repetiu todos. Então, ele criou aqui uma ordem já sequencial para os nossos itens, tá? Então, a gente já tem eles sendo criados numa sequência. Isso porque ele se baseia nessa criação para data e hora, tá? Então, estou vendo aqui, ó, ele usa 48 bits para o timestamp, 12 bits de forma aleatória e 62 bits de forma aleatória novamente, tá? E a gente pode usar também, ó, aqui um time provider, tá? Então a gente pode utilizar o nosso time provider. Aqui no caso ele está pegando a data e hora da minha máquina para se basear, tá? Eu posso aqui criar um time provider que é baseado, por exemplo, em UTC, tá? Universal Time, uma hora universal, né? Ou o zero ali, né? Aqui está GMT-3 aqui na região onde eu tô. Mas a gente pode criar um UTC, por exemplo, tá? Deixa eu ver se eu consigo criar aqui. Pronto, pessoal, achei aqui, ó. É o timeprovider.system.getUTCNow, né? Ele vai pegar a data e hora de agora no formato UTC, tá? E aí a gente você consegue passar qualquer datetime offset aqui, na verdade, tá? Então, se você quiser criar os próprios seus, também vai funcionar, tá? E aqui no caso, ele pegou o UTCNow, tá bom? Que eu informei para ele aqui. Mas assim, essa é uma forma, né, na verdade, que a gente tem aqui para criar o guides aqui de uma forma mais previsível, tá? Então a questão maior também nem é só sobre criar guides de uma previsibilidade maior,
uma segurança maior, né? Expor menos informações ali na hora de gerar o guide, poder customizar a criação de guides também, né? Dependendo da criticidade do seu sistema, às vezes a criação nativa dos guides pode não atender, tá? Acredite, tem sistemas tão críticos nesse ponto. Mas tem a questão maior também, que é onde usar guide, como usar guide, né? Que é sempre um assunto legal para a gente debater aqui. Mas é isso aí então, pessoal. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa novidade aí do .NET 9 Preview 7. Se vocês pretendem usar esse guide aí, se vocês usam o guide no sistema de vocês, tá? Me contem aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar para ajudar o nosso canal também, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.